Olá, meus queridos, estamos de volta na nossa sequência, portanto, as questões que eu havia prometido. Então, olha lá. Não se assustem com a prova do concurso, tá, gente? O cargo. Vamos nos atentar para a matéria em si, que vocês vão ver que é bem tranquilo de resolver. Então, veja. Promotor de justiça, assinale a alternativa correta. Letra A. É crime de extorsão mediante sequestro a conduta denominada de sequestro relâmpago. Ocorre quando os agentes abordam a vítima, restringem sua liberdade e com ela se deslocam e a caixas eletrônicos com o intuito de fazer saques em dinheiro. Isso daqui não é extorsão mediante sequestro, né, gente? Lembra que nós vimos? Está lá no artigo 158. É uma das variáveis do crime de extorsão. Ok? Por isso eu disse a vocês, naquela oportunidade em que a gente estudou, que não é muito legal esse nome. Por quê? Justamente induz em erro a você pensar que poderia ser a extorsão mediante sequestro do artigo 159. Perfeito? Então, não é a alternativa correta, tá? Depois, letra B. Advogado que é contratado para defender os interesses do seu cliente em processo judicial, recebendo seus honorários antes, porém descumpre as disposições contratuais, deixando de adotar as providências decorrentes da obrigação pactuada, pratica o crime de apropriação indébita. Não, na apropriação indébita, você tem um dolo superveniente, lembra? Você é o legítimo detentor do bem, a pessoa te entrega de forma legítima e depois que você está na posse desse bem, é que você decide, resolve ficar com o bem para você. Esse ânimo de assenhoramento definitivo, tá? Aqui nesse caso, se o advogado já, no ato da contratação, soubesse que não iria passar dinheiro, nem que não iria ajuizar nenhuma ação, que iria, na verdade, dar o calote no cliente, poderíamos até discutir se seria um caso de estelionato, mas a apropriação indébita, jamais. Então, B está errada. Depois, letra C. Comete crime de concussão um funcionário público que se utiliza de violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida. Não. No crime de concussão, o agente ele exige uma vantagem econômica, mas sem o emprego de violência e sem o emprego de grave ameaça. Então, não era essa a letra também. Depois, a D, porque nós não estudamos ainda crimes contra a administração pública, mas a gente vai estudar. Então, essa letra C eu passei meio rápido, mas não é o crime de concussão. O verbo do tipo do crime de concussão é exigir, sem emprego de violência e nem grave ameaça. Perfeito? E aí, veja, letra D. Funcionário público estadual com o intuito de obter vantagem patrimonial para si, utilizando-se de papel moeda grosseiramente falsificado para efetuar o pagamento de compras de elevado valor em lojas comerciais, comete o crime assimilado ao de moeda falsa. Não, nós vimos que falsificação grosseira de moeda não caracteriza o crime de moeda falsa. Então, lá no estelionato, quando eu falei sobre isso, eu falei rapidinho sobre a questão da moeda falsa. E não, se a falsificação dessa moeda ela é muito grosseira, na pior das hipóteses, isso vai poder caracterizar um estelionato, mas jamais o crime de moeda falsa. Então, também não é a letra D de dado. E aí, veja, a letra E. Na hipótese de uma pessoa com 18 anos, juntamente com um amigo menor de 18 anos, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtrair do avô da primeira, quem é o avô da primeira? A pessoa com 18 anos, né? Com 61 anos de idade, olha a idade, 61 anos, aquela pessoa, aquela quem? A maior, praticará o crime de furto qualificado. Perfeito. Por quê, gente? Ora, embora tenha praticado o crime contra ascendente, veja, o que nós vamos ter aqui? Ora, a pessoa ela é maior de 61 anos, a vítima,
aqui é maior de 61 anos. Então, veja a pegadinha da questão. Ela exigia que você soubesse sobre a escusa absolutória, que é relativizada quando a vítima tem mais que 60 anos. Então, veja que o gabarito aqui, portanto, é a letra E de elefante. Ok? Tranquilinho. Depois, gente, questão 2. VUNESP. Sobre as disposições gerais aplicáveis aos crimes contra o patrimônio, responda. Letra A. Maria, apesar de divorciada de José, com este mantém amizade e constantemente se encontram para jantar. Em um desses encontros, Maria furtou o relógio e as abotoaduras de José. Nesse caso, por ter sido casada com José, Maria estará isenta. Não, é na constância. Veja que aqui eles já estão separados. Então, não é a alternativa A. Depois, gente, B. Se o crime for cometido em prejuízo de irmão, legítimo ou ilegítimo, a ação penal pública será incondicionada. Não, ela é condicionada à representação. Nós já estudamos isso. Também não está correta. Depois, C. Manuel, para sustentar o vício em jogos, furtou 70 mil de seu pai, referente a todo o dinheiro economizado durante a vida dele, um senhor de 65 anos de idade. Então, veja. Por ter praticado o crime sem violência contra seu genitor, Manuel ficará isento de pena. Não, está lá no inciso 3º, essa vedação. Veja, pessoal, eles adoram, né, aqui do 183, eles adoram colocar essa questão da idade nas provas. Então, não é também a letra C, ok? Depois, vamos ver as outras assertivas. D. As causas de isenção de pena previstas nos artigos 181 e 182 também se estendem ao estranho que participa no crime. Não se estendem. A gente acabou de estudar. Logo, sobrou quem? Letra E. Se o crime for cometido em prejuízo de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita, a ação penal será pública condicionada à representação. Perfeito. Artigo 182, inciso 2º do Código Penal. Ok? Então, veja que é a literalidade das disposições que a gente acabou de estudar. Perfeito, gente? Depois, queridos, na sequência, vamos ver essa daqui. CESP. No que diz respeito à extinção da punibilidade, julgue o item. A extinção da punibilidade pela prática do crime de furto alcança o crime de receptação, haja vista que esse último só foi possível em razão do primeiro. Claro que não, né? O que nós aprendemos no crime de receptação? Que não importa se o crime anterior foi processado e julgado, não importa se a pessoa foi identificada do crime anterior, não importa nada. O crime de receptação, ele é um crime autônomo, embora ele necessite que o objeto, o produto, ele seja criminoso. Então, você tem um crime no contexto, né, um crime além do crime de receptação no contexto, mas, ok, eles são desvinculados. Então, um é completamente diferente do outro com relação à investigação, apuração, processo e julgamento. Ok? Então, a alternativa está incorreta. Também bem tranquilinha essa questão, né, pessoal? Depois, a 4. Analista técnico. Considerando o disposto na parte especial do Código Penal, mais especificamente no tocante aos crimes contra o patrimônio, analise as seguintes assertivas. Inciso 1º. O crime de furto pode ser qualificado pelo emprego de fraude. Entretanto, embora na espécie o agente empregue meio enganoso para iludir a vigilância da vítima sobre a coisa, difere do crime de estelionato, pois neste último não há o ato de subtração. Perfeito. No crime de estelionato, a gente sabe que o verbo ele é obter e não subtrair. Então, o item 1 ele está correto. Então, guardem
essa informação aí no material. Guardem essa informação aí por enquanto. Depois, gente, item 2. O crime de roubo pode ser próprio ou impróprio, perfeito? Neste último, quem? No roubo impróprio, quando a gente emprega violência ou grave ameaça para subtrair o bem da vítima. Não, a gente viu que no roubo impróprio, a violência ou a grave ameaça, ela é empregada para assegurar a detenção de uma subtração que já aconteceu. Então, a gente sabe que no roubo impróprio foi um crime de furto que deu ruim, né? A pessoa foi, furtou, e aí, quando ela já havia invertido a posse, ela foi surpreendida e ela emprega violência para assegurar algo que ela já pegou. Então, veja que no roubo impróprio, a violência não é condicionante para a subtração. Por isso, o nome é impróprio. Ela é condicionante para a manutenção da posse daquilo que foi subtraído. Perfeito? E aí, veja, também o roubo pode ser qualificado, a chamada figura do latrocínio, com certeza, sendo esse crime hediondo apenas quando o resultado morte, caso em que sempre será um crime préter-doloso. Não, nós estudamos também que no crime de latrocínio nós podemos ter morte a título de culpa ou a título de dolo. Basta que tenha subtração no contexto da morte para a gente caracterizar o crime de latrocínio, independente se a morte foi dolosa ou se ela foi culposa, perfeito? E aí, veja, mas dentro do contexto da subtração, tá, pessoal? E aí, veja, inciso 3º. O crime de extorsão difere-se do crime de extorsão mediante sequestro, me perdoem, pois este último é uma forma qualificada de extorsão, sendo que todas as suas formas são consideradas como os crimes hediondos, perfeito, verdade, diferentemente do crime de extorsão, onde apenas o resultado morte é que gerará a tipificação de crime hediondo. Então, também esse inciso 3º aqui, ele está corretíssimo, ok? E aí, veja, né? Inciso 4º. O crime de receptação requer a existência de crime antecedente, sendo que seu sujeito ativo não pode ter sido concorrente desse crime anterior. A gente viu, né, que se a pessoa furtou e esse objeto do furto ela vende depois, ela não pode responder pelos 2 crimes, perfeito. O crime de apropriação indébita requer dolo posterior e não antecedente à detenção da coisa, pois, nesse caso, se poderá falar da ocorrência do crime de estelionato. Então, veja, perfeito, esse inciso 4º, os conceitos dele são maravilhosos. Portanto, gente, veja que a alternativa correta aqui ela é a D de dado. O único item que está equivocado é o inciso 2º, ok? Então, veja que, portanto, o nosso gabarito aqui é letra D de dado. Tudo bem, gente? E aí, veja, só para fechar aqui rapidinho, na questão 5, ok? Por estar com problemas financeiros, Lara convidou um colega para subtrair bens do patrimônio de Jair. O colega aceitou o convite e o ilícito foi cometido. Nessa situação, haverá isenção de pena C. Então, veja, estão querendo as escusas absolutórias. Letra A. Bom, se Jair for genitor de Laura, então, veja, Jair é pai de Lara. Então, ele é ascendente, perfeito? Tranquilo. Ainda que não tenha reconhecido formalmente a paternidade. Ora, se o Jair é pai de Lara, mas a Lara não está registrada no cartório, isso é o quê? Né? Filho ilegítimo, concordam? Por que ilegítima? Porque ainda não foram formalizadas as relações de parentesco entre os dois. Mas veja que ela não vai deixar de ser filha dele, porque ela não está legitimamente registrada no cartório. Então, veja que nós temos, portanto, um crime de furto. E aí, veja, nesse caso, se Lara subtrai o pai, que ainda não a reconheceu, ela será isenta de pena. Perfeito, é a alternativa A
que é a correta. Então, veja aqui, uma questão muito inteligente, ela que simulou hipóteses para ver se você saberia. Vamos ver as outras, porque não são elas. Se Jair for avô de Lara, então você tem aqui avô, Jair, Lara, neta. E tiver idade superior a 60 anos. Ora, se a idade é superior a 60, não haverá isenção. É uma hipótese que nós vimos no 183. Então, não, está falso, não é essa a alternativa. Perfeito? Vamos ver por que não são as outras. Lara for mãe dos filhos de Jair, mesmo que ambos sejam divorciados. Ora, não tem nada a ver ela ser casada com Jair. Casada não, me perdoem. Ela ter filhos com Jair. Esse fato aqui não é uma hipótese de isenção de pena para ninguém. Então, também não é essa alternativa C. D. Se o crime tiver sido praticado sem violência física, mesmo que sob grave ameaça. Não, violência ou grave ameaça estão lá no artigo 183, inciso 1º. Não aplica isenção. E o colega dela não tiver vínculo familiar com Jair, ainda que saiba da existência de parentesco entre este e aquela. Ora, esse colega aqui, ele é o terceiro que não é amparado pelas escusas nem absolutas e nem relativas. Então, veja que a questão muito legal exigia que o candidato soubesse tudo de escusas absolutórias. Se você não soubesse um detalhe que fosse daqueles artigos que nós estudamos, você não conseguiria responder essa questão, tá? E veja, inclusive, que ela é uma questão para escrivão de polícia, tá? E uma coisa, pessoal, já vou dizendo a vocês, não raras vezes as questões para investigadores de polícia e escrivães de polícia, elas têm sido mais difíceis do que as próprias questões para delegado de primeira fase, tá? Então, não se enganem, né? Cada dia que passa, as provas têm ficado mais dificultosas para todos os lados. Perfeito? Com relação aos crimes contra o patrimônio, meus queridos, nós, portanto, agora encerramos o bloco com essa resolução de questões. Depois, se você é aluno lá que tiver um interesse, manda uma mensagem para o pessoal para a gente montar um bloco de resoluções de questões específico, um pouco mais abrangente do que essas questões que nós estudamos aqui ao final das aulas. A gente sempre está aberto para todas as sugestões e estamos aí para atender o interesse de você, aluno aqui da LAC. Perfeito? Com relação aos nossos estudos de crimes contra o patrimônio, era isso que nós vimos. Fiquem por aí, já já a gente começa a estudar crimes contra a administração pública. Esperem que vocês tenham gostado e deem uma olhadinha nas nossas aulas de processo penal também, para complementar seus estudos. Muito obrigada, a gente se vê por aqui e até a próxima. Clique lá.